Bom dia, tudo bem? Bom também. Esperando dar só 10h15 pra gente poder começar, tá bom? Pronto, deu 10h15, a gravação já começou, eu mandei o link da chamada aqui para vocês, tá? Eu vou só abrir o aplicativo aqui da aula e a gente já inicia, tá bom? Eu vou só reforçar com vocês, semana passada eu tinha comentado sobre a inscrição para participar da prova do OBMAP. Eu não sei quem de vocês já fez, tá? Mas já deixei lá o link na sala do Moodle de vocês. Vou mandar o link aqui de novo. Quem tiver interesse de fazer, gente, lembra lá de se inscrever, tá bom? Para poder participar, essa prova vai ser na semana que vem. Aqui, ó, se você não se inscreveu, esse segundo link que eu mandei é o link para se inscrever para realizar a prova do BMAP aqui em Lusiânia, tá bom? Na semana que vem, eu tenho uma novidade interessante para vocês, que é sobre uma preparação para as Olimpíadas de Matemática dos IFs, das instituições federais, chamou MIF, tá? Nós estamos com uma perspectiva boa de um projeto de ensino com bolsas para alunos interessados em participar dessa Olimpíadas, tá? Mas como essa inscrição, a pré-inscrição, na verdade, é a partir de quarta, eu vou deixar para divulgar para vocês na semana que vem, porque daí a gente não pula à frente de ninguém, tá bom? Mas se alguém tiver interesse, ficou assim, quer saber de algum mais detalhe, me manda uma mensagem que eu converso, senão eu faço essa divulgação formal com vocês, quando eu for fazer para todo mundo, tá bom? Eu vou partilhar a tela aqui, estou só abrindo para a gente poder começar. Olha, na última aula, vou partilhar aqui a tela, desculpa. Na última aula a gente estava falando sobre variáveis, então a gente começou a falar de estatística e nós falamos sobre variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, tá bom? Foi o final da nossa aula, tá? O objetivo hoje é falar sobre, a gente vai começar, nós vamos falar, estamos falando de estatística, então a gente falou o que são variáveis, essencialmente, gente, só para vocês se recordar, são as perguntas que são feitas num questionário para você responder, seja de intenção de voto, seja sobre, como a gente viu lá na última aula, de perguntas sobre o perfil de quem frequentava um determinado parque, tá bom? Mas as perguntas que te fazem, a gente permite dois tipos de resposta. Ou uma resposta numérica, a gente chama então essa variável de quantitativa, então faz referência à quantidade, tá bom? Ou uma resposta com algum atributo, alguma qualidade, né? Ainda que a qualidade, entre aspas, seja sim ou não, é um atributo, tá? E aí isso a gente chama de qualitativa, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre tabelas de frequência. E o que são tabelas de frequência? É que quando. Deixa eu vou printar a tabela da última aula, porque senão também eu fico falando, fica parecendo uma coisa estranha aqui, sem sentido, né? Então, deixa eu pôr só para a gente lembrar. E seria interessante que vocês pudessem também abrir esse material que eu deixo preparado lá para vocês. Uma tabela lá na página 54, a tabela 3.1, chama tabela de variáveis, tá? Eu vou printar ela aqui para gente, porque daí quando eu for falar facilita um pouquinho a nossa vida, tá? Eu vou só, então, como eu vou printar, ela é grande, eu vou quebrar a página aqui, senão fica ruim da gente colar ela. Então, só para deixar a aula registrada, então, hoje a nossa, de modo geral, nossa aula 11, no segundo bimestre é a aula 2, tá bom?
dia 19/7/2021, ok? Então, como eu falei, hoje o tema chama tabelas de frequência. Então, se vocês puderem baixar lá o material, ajuda até para vocês poderem acompanhar, tá bom? Olha, então essa é a tabela que eu tinha mostrado para vocês na última aula, tá? Essa é uma tabela que, para recapitular, falava sobre pessoas que frequentavam um determinado parque em uma certa cidade. Então, assim, o perfil dessas pessoas, né? Que idade tinham, o sexo, quantas vezes por semana ia ao parque, o estado civil, qual meio de transporte usavam para ir a esse parque, o tempo de permanência, né, que a pessoa ficava no parque, bem como a renda familiar mensal, tá bom? Entretanto, se a gente só olha para essa tabela assim, parece um monte de número solto, né? E o que acontece é que parece que a gente não tem, só olhando para essa tabela, a gente fica difícil determinar qual é o perfil do público, ou seja, extrair informações mais detalhadas, certo? Então, assim, como que a gente pode melhorar o nosso entendimento sobre uma determinada tabela, um determinado perfil de público de determinado lugar, por exemplo, qual esse parque aí no problema que a gente viu anteriormente. Então, para isso a gente vai fazer uso da tabela de frequências. Depois a gente vai ver que a gente pode melhorar um pouquinho mais. A gente pode montar isso em gráficos, né? Então, assim, um gráfico permite dizer para mim qual o percentual de pessoas que vão ao parque, quanto tempo essas pessoas ficam no parque, entendeu? Qual são mais homens ou mais mulheres que vão ao parque. Então, tudo isso por meio de gráfico, isso salta mais aos olhos, ok? Mas então, o que a gente vai aprender a fazer agora, então, é começar a filtrar as informações de uma tabela grandona como essa, tá bom? E a gente começa a filtrar, entre aspas, essas informações por meio da tabela de frequência, tá bom? Para cada variável que a gente foi estudado aqui, então, por exemplo, nesse nosso problema, quais são as variáveis? Sexo, idade, frequência, estado civil, meio de transporte, tempo de permanência e renda familiar, ok? Essas são as variáveis. Para cada uma dessas variáveis, o que a gente consegue fazer é contar o número de vezes que ocorre cada um dos seus valores, ok? Ou as realizações. E o número obtido é o que a gente chama de frequência absoluta, ok? Acho que talvez fique melhor a gente. Bom, a gente vai construir algumas tabelas, mas então, por exemplo, se eu pensar aqui só em sexo, certo? Qual é a frequência absoluta do masculino, ok? Então eu conto quantas vezes masculino apareceu, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 masculinos, ok? Como eram 20 pessoas entrevistadas, então a frequência absoluta do feminino são 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? E a gente consegue fazer isso para cada um desses, tá? Depois a gente vai ver que alguns deles a gente tem que filtrar por intervalos, onde as coisas não são qualitativas ou não são discretas, são contínuas, como, por exemplo, o tempo de permanência ou a renda familiar. Então, a gente é melhor filtrar por intervalo, senão a gente não ia ter nenhuma informação muito útil, tá bom? Mas, então, para cada variável que a gente conta o número de vezes que aparece, e chama isso de frequência absoluta, indica por NI. Então, por exemplo, o N1 do sexo seria masculino, o N2 feminino, ou vice-versa, fica a seu critério, tá bom? Deixa eu deixar isso escrito, que eu vou montar com vocês, então, a tabelinha aqui, só para a gente entender o que a gente vai fazer, ok? Então, acho que eu vou melhor, eu vou printar lá do que eu escrevi para vocês, que a gente ganha um tempozinho, né? Aí eu já ponho o exemplo aqui embaixo. Então, como eu tinha lido, né, para cada variável estudada, a gente conta o número de vezes que ocorre. Esse número é chamado de frequência absoluta e a gente indica por NI, ok? NI faz, então, a primeira variável que a gente determinar, né, o primeiro atributo, a primeira solução a gente chama de N1, o segundo N2 e assim vai. Eu dei o exemplo do masculino ou feminino, certo? Então seria N1, N2.
Mas, por exemplo, se a gente, né, contar o perfil dos 20 entrevistados para o Estado Civil, nós temos 4 possibilidades aqui, certo? Olha só. No Estado Civil, as respostas passavam por casado, solteiro, separado ou viúvo, certo? Então, se a gente pegar aqui, sei lá, N1, para manter o padrão que eu botei lá para vocês, separado, ok? Então, separado, vou chamar de N1. Quantos são as pessoas separadas, ok? Acho que fica melhor assim, N1. Depois de separado, a gente pode pensar, por exemplo, em solteiro. Solteiro, por exemplo, N2, né? Então, N2. Depois de solteiro, a gente pode pensar em casado e viúvo. Então, N3 e N4. Então, casado, N3, viúvo, N4. Ok? Então, por exemplo, quantas são as pessoas separadas aqui que vão, né, dessas 20 que a gente entrevistou? Se a gente for contar aqui, então, tem deixa eu pegar a caixinha que fica melhor para circular. Então, separado eu vou pôr de azul, tá bom? Depois a gente escolhe outra cor. 1, 2, 3, acho que 3 só, né? Ok? Então, 3 só. Então, separados são 3. Solteiro, então, vamos pegar aqui a cor verde, por exemplo, tá bom? Solteiro, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, né? Mais nenhum, né? Correto? Então, 7 solteiros. Casados, então vamos pegar de vermelho aqui, casados. Casado, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto? 8 casados. E por fim, viúvo, vou pegar assim de rosa aqui. Então, de cima para baixo. 1, 2. Grifamos todo mundo, certo? 2. Okay? O que é interessante, gente? Se a gente somar todos, tá? Deixa um pouquinho de azul, então, que eu prefiro usar azul para escrever. Se a gente somar N1, N2, N3, N4, ou seja, uma vez que a gente escolheu uma variável, qual era a variável, né? A variável aqui para a gente, eu vou até apagar essas outras coisas aqui, porque a gente está, por exemplo, mexendo, aprendendo a fazer a tabela de frequência de estado civil, por exemplo. A gente escolheu o estado civil, uma vez que a gente escolha o estado civil, nós temos 4 respostas possíveis. Então, 4 atributos, no caso, solteiro, casado, viúvo ou separado. A soma desses 4 tem que dar a quantidade de entrevistados. Lembra que a gente tinha 20 entrevistados. E observa, 3 mais 7 é 10, 8 mais 2 é 10, 10 mais 10 é 20, tá bom? Então, observação é o seguinte, né? Note que... Opa. Note que quando a gente soma, né? N1 mais N2 mais N3 mais N4. Então, nós estamos somando 3 mais 7 mais 8 mais 2. 10 mais 10, 20, dá a quantidade. Não pode passar, ok? Tem que bater com... Né, a gente entrevistou 20 pessoas, nós temos 20 respostas, ok? Um símbolo para escrever tudo isso, de maneira abreviada, é escrever o somatório. Olha, é o somatório de todas as frequências absolutas. Nós temos 4 respostas. O que acontece com essas 4 respostas juntos dá o total, ok? E aí, como é que a gente monta, então, a tabela de frequência, né? Como que a gente vai montar essa tabela de frequência? Então, eu preciso definir. Nós montamos o que é a frequência absoluta, tá bom? Nós vamos definir o que é frequência. Então, só para grifar aqui, nós montamos o que é frequência absoluta. A gente vai indicar por NI. Mas isso, às vezes, não diz muita coisa para a gente, porque pensa comigo o seguinte. Se a gente não fica atento ao número de pessoas entrevistadas, esse número absoluto nem sempre reflete muita coisa, ok? Então, por exemplo,
Se em vez de 20 eu tivesse entrevistado 30 pessoas, será que o perfil de frequentadores do parque ainda continuaria o mesmo, ok? Então, em geral, o que a gente observa é que quando os resultados de uma pesquisa, de um estudo, são divulgados, né, aí não importa o meio, se é jornal, revista, os valores referentes à frequência absoluta aparecem pelo número total de valores colhidos, para que faça algum sentido para a gente. Então, por exemplo, a gente está falando de 3, por exemplo, separados, num total de 20. De 7 solteiros, num total de 20. De 8 casados, num total de 20. E 2 viúvos, num total de 20. Porque se a gente não colocar o total, por exemplo, imagina que fosse 5.000 pessoas entrevistadas e só 2 fossem viúvos, ok? Então, você teria um perfil, fala assim, olha, viúvo não vai naquele parque, né? Só para ilustrar, efeito de exemplo, certo? Então, é importante que venha o total, né? E quando a gente fala, então, de uma parte em relação ao todo, a melhor maneira de deixar isso bem claro é falar do percentual, ok? Então, nós vamos falar do que a gente chama de frequência relativa, ok? Essa frequência relativa, inclusive, evita essa discrepância. Olha, eu estou falando de 20, 30, 50, 100, 1.000 pessoas, não importa quantas pessoas eu estou falando. Independentemente do número que eu estou falando assim, um percentual, né? Qual percentual? Sei lá, 50%, 20%, 30% das pessoas que vão nesse parque são solteiras, ou são viúvas, ou vão de carro, ou vão a pé. Então, toda vez que a gente for falar dessas frequências, melhor do que falar do absoluto, é a gente falar da frequência relativa, que vai, então, trazer à tona essa ideia de porcentagem, tá bom? Então, vou escrever a definição do que é uma frequência relativa, e a gente define o seguinte. Como eu falei, então, é importante a gente entender, né, ter noção do tamanho da amostra. Nós vamos definir, então, a frequência não mais absoluta, mas a frequência relativa. A frequência relativa, a gente denota, gente, por FI, tá bom? FI. E o que é o FI? Então, precisa ficar claro, olha, nós aprendemos esse trem de NI, né? Ou seja, a frequência absoluta de cada um desses, ó, separado, solteiro, casado ou viúvo, ok? Para cada um desses, eu vou determinar a frequência relativa, que é simplesmente pegar a frequência absoluta e dividir pelo número de entrevistados, ok? Esse aqui, para a gente, é o que a gente vai chamar de N. Ó, nós entrevistamos 20 pessoas, certo? Então, o número de pessoas entrevistadas, o nosso N, é 20, ok? A frequência, então, relativa, por exemplo, dos separados é quem? É o N1 sobre 20, 3 sobre 20. A frequência relativa dos solteiros é o N2 sobre 20, então 7 sobre 20. E para cada um desses a gente consegue construir isso, tá bom? Então, a frequência relativa FI é definida como a razão, ou seja, a divisão, foi bom a gente fazer a revisão disso, né? Então, como a razão entre a frequência absoluta, que a gente denotou por NI, tá bom? E o número total de pessoas. No caso, total de entrevistados, tá bom? Que a gente vai chamar de N, ok? Então, assim... Opa, assim fica melhor lá embaixo, né? Assim, 2 pontos. Como é que a gente determina a frequência relativa, gente? A frequência relativa, ela é a divisão, a razão entre NI e N, ok? Essa aqui é a frequência relativa, tá bom? Lembrando, né, vou ser redundante, não custa, onde esse N é o número total de pessoas, ou seja, é o somatório de todas as respostas possíveis. Ok? Por exemplo, nesse caso aqui, todas as respostas possíveis refletem o número de entrevistados, 20 pessoas, ok? Você tem 20 respostas, 20 perguntas, 20 respostas, ok? Então a gente somaria aqui 1, 2, 3 e 4. Se fossem 10, né? Fossem 10 possíveis respostas, então você ia somar de 1 até 10, mas cada um deles ia se repetir de modo que a soma fosse o 20, fica fixo, tá bom? Uma coisa que é importante, antes da gente montar, então, eu vou construir com vocês essa tabela, mas deixa eu pôr 2 observações importantes, tá bom? A gente já definiu frequência absoluta e frequência relativa.
Então, frequência absoluta, para a gente entender, é o número de vezes que uma determinada resposta foi dada em uma das variáveis, né? Assim, pensando de maneira simples. E o que é frequência relativa? É você pegar esse número e dividir pelo o total de respostas ou o total de entrevistados possíveis, ok? No nosso exemplo era 20, tá? Uma observação é o seguinte, né? Então a primeira delas, como a frequência absoluta é menor ou igual ao total de entrevistados, né? Então, assim, na pior das hipóteses, todos os entrevistados seriam ou casados, ou solteiros, ou viúvos, ou separados, né? Então, assim, esse NI nunca pode ser maior do que o total, né? Olha, se eu tenho o total igual a 20, e esse é um pedaço dele, ele é no máximo, né, 20, é sempre menor que 20. Então, como o NI é sempre menor ou igual a N, então, para todo I de 1 até K, digamos, a gente tem K respostas possíveis, né? Ó, K respostas possíveis. Segue que a frequência relativa a FI segue que esse FI é sempre um número entre 0 e 1. O FI é sempre um número entre 0 e 1. Ou seja, ele é sempre uma porcentagem, tá bom? A gente pode sempre ver ele como uma porcentagem. Esse I ficou feio. Opa. Agora ficou melhor. Esse número a gente sempre pode ver como uma porcentagem, ok? Então, por esse motivo, é comum apresentarmos a frequência absoluta, ou perdão, a frequência relativa em porcentagem. Ok? A segunda observação é o seguinte: a soma de todas as frequências relativas, ou seja, a soma de todos os FIs, precisa ser o número 1, ok? Então, a soma das. Aí a gente faz um exemplo de como achar a tabela de frequência, tá bom? A soma das frequências. Eu vou só. Então, das frequências relativas. FI, né? Vou até destacar aqui, tá bom, gente? Sempre igual a 1, ok? Eu botei ainda vírgula aqui, decimal, porque em geral eles vão aparecer em decimais, tá bom? Mas é o número 1, tá? Por quê? Então, vou explicar isso antes da gente fazer a tabela. De fato, é o seguinte. O que é uma frequência relativa? É NI por N, certo? Ok? Então, se eu somar todas as frequências relativas, olha só, se a gente somar todas, e de 1 até K, então eu estou fazendo F1 mais F2 até o último, certo? FK. Então, isso é N1 sobre N mais N2 sobre N mais NK sobre N. Ou seja, todo mundo tem denominador N. Então, é N1 mais N2 mais NK, ok? Onde K é a quantidade de respostas possíveis, né? Mas observe aqui, eu vou até voltar para vocês para não precisar escrever muito. Observe que o N é a soma, né? Ó, N1, N2, né? Isso aqui, ó. N1 mais N2 mais NK. No nosso exemplo aqui de estado civil, a gente tinha 4 respostas possíveis. Então, a gente vai ter 4 frequências relativas possíveis. F1, F2, F3 e F4. Ok? Mas quando eu somar todas, essa frequência vai ter que dar 1. Ok? Então, aqui eu fico com N dividido por N, e isso dá o número 1. Ok? Então, é até uma estratégia para você ver se suas contas estão corretas, né? A soma de todas as frequências precisa sempre dar 1, ok? Então, vamos ver um exemplo, como que a gente constrói uma tabela de frequência.
tabela de frequência para o estado civil, tá? Tabela de frequência para o estado civil. Então, eu vou precisar montar uma tabela, então eu vou pegar uma caixa aqui e vai acontecer o seguinte, né? Então, deixa eu tentar dividir bem bonitinho aqui, melhor que eu conseguir. Olha, então eu botei a nossa caixa aqui, e agora, então, eu vou ter que construir aqui, tem os possíveis estados civis, tá bom? Então, estado civil. Nós vamos ter casado, solteiro, separado ou viúvo. E depois, aqui embaixo, eu ponho uma linha para o total, tá bom? Para esse estado civil, então vou separar aqui. Eu vou construir para ele a frequência absoluta. Frequência absoluta. E a frequência absoluta a gente denotou por NI, certo? Depois, a frequência relativa. A frequência relativa. Deixa eu centralizar, porque eu quero ainda uma coluna para porcentagem, gente. Só um minutinho. Frequência relativa. FI. E por fim, aqui a porcentagem, tá bom? Aí vai ficar bem claro da gente entender. Separei aqui. Quais são os estados civis que nós temos? Então, só para manter o padrão, gente, eu vou voltar aqui, tá? Olha só. O primeiro a gente chamou de separado, o segundo de solteiro. Então, vamos manter o padrão, tá bom? Então, separado. O segundo, solteiro. Depois, casado e viúvo, tá bom? Viúvo. E aqui o total. Vou deixar uma coluna para o total, tá bom? Vamos, então, dividir as coisas aqui, ó. O mundo dos separados, o mundo dos solteiros, o mundo dos casados, o mundo dos viúvos e o total, tá bom? Olha, então, frequência absoluta. Quantos eram separados? Então, se a gente volta aqui, ó, separados são 3, solteiros são 7, tá bom? Então, separados 3, solteiros 7. Casados é 8 e 2, mas só para voltar lá, então, ó, casado 8, viúvo 2, tá bom? 8, viúvo 2. O total, gente, são 20 pessoas entrevistadas. A gente já somou, né? 3 mais 7, 10, 18, 20, ok? Você não precisa escrever isso, tá bom? Eu vou colocar aqui só para te ajudar a lembrar. Olha só, esse é o que a gente chamou de N1, esse é o que é o N2, N3, N4, e esse aqui é o nosso N, que é a soma de N1, N2, N3, N4. É a primeira vez que eu estou montando, por isso que eu vou escrever isso, tá bom? Mas você não precisa, aqui fica claro, não. Quando eu olho a tabela, eu sei que, então, de forma absoluta, 3 são separados, 7 são solteiros, 8 são casados, 2 são viúvos, e o total de pessoas são 20. Qual é a frequência relativa? Então, o primeiro é o F1, como eu falei, esses F1s, N1, a gente não precisa escrever, tá bom? Senão vira até bagunça. Então, é 3 num total de 20. 3 num total de 20. Ou você pode escrever em decimal como 0,15, se você dividir 3 por 20. F2, 7 num total de 20, gente. Então, se você fizer a divisão, 0,35. Isso já ajuda a gente a dar a resposta aqui em porcentagem, tá bom? A frequência relativa dos casados, então 8 em 20. Se você dividir 8 por 20, dá 0,4. F4, que é a frequência relativa dos viúvos, 2 em 20, 0,1. Então, a soma de todos aqui vai ter que dar 1. 0,15 com 0,35 dá 0,50. 0,90, 1.
ok? Como a gente tinha observado lá. Porcentagem, 0,15, eu vou pôr de outra cor aqui, tá bom? Mas você pode deixar como 3/20. A vantagem de deixar decimal é que quando você põe 0,15, você sabe que é 15%. 0,35, 35%. 0,4, 40%. 0,1, 10%. Se somar tudo, 1 é 100%, ok? O que essa tabela facilita para a gente? Por exemplo, agora a gente pode, né, se eu fizer algumas perguntas para vocês, a gente consegue responder. Por exemplo, o percentual de pessoas casadas, né, que frequentam esse parque, você consegue me dizer agora, né? Se a gente olhasse para essa tabela aqui, ó, eu perguntasse para vocês, os casados que frequentam o parque, né? Então, sei lá, muita informação para a gente extrair. Quando a gente concentra um dado só, estado civil, se eu olho para ela, agora eu sei dizer que 40% das pessoas que frequentam esse parque são casadas. 35%, perdão, das pessoas que frequentam esse parque são solteiros. 15% que frequentam esse parque são separados. E 10% são viúvos. Então a gente concentrou, né, a informação, tá bom? A gente perdeu uma visão geral. Eu não sei sobre a renda, não sei se eles vão a pé, não sei se eles vão de carro, não sei nada. Mas eu sei dizer o percentual. Olha, tantos por cento que vão são casados, né? Ou tantos por cento desses entrevistados são casados, 40% no caso. 35% são solteiros. E a gente consegue, então, achar essas informações, ok? E aí a gente pode repetir isso para outros, tá bom? Eu vou deixar um exercício para vocês e vou fazer, por exemplo, de meio de transporte. Depois eu vou falar que nem sempre a gente consegue dividir bonitinho assim, tá bom? A resposta nem sempre ela é exata, né? Mas ela pode viver dentro de uma tabela de valores. Olha só, quando a gente pensar no tempo, né? Se eu for pensar só montar essa mesma tabela aqui que a gente fez para o tempo, que tempo, né? O tempo que a pessoa fica no parque, vamos voltar aqui e analisar o tempo, tá bom? Um fica 30, outro 35 minutos, 2 horas e 50, outro 1 hora, 1 hora e meia, 30 minutos. Alguns até se repetem, né? Por exemplo, 1 hora repete, né? 30 minutos, repete, ó, tem aqui 30 e tem 30. Mas, em geral, não repete isso, né? O tempo, ele, assim, ele é contínuo. Então, em vez de você pegar valores exatos, olha só, as pessoas que ficam 30 minutos no parque, você vai, por exemplo, analisar, eu quero analisar as pessoas que ficam até 30 minutos no parque, de mais de 30 minutos até 1 hora, sei lá, de 1 hora até 1 hora e meia. A gente consegue dividir por fatias e ainda dizer, olha só, tantos por cento das pessoas ficam até 1 hora no parque, até 1 hora e meia no parque, a gente consegue também por meio dessa tabela, tá bom? Mas aí a maneira como a gente faz a construção da frequência, a construção do intervalinho é um pouquinho diferente. Então a gente ainda está primeiro nesses que são mais simples, vocês vão ver que é bem simplesinho, tá? Mas só tem essa divisão, a gente não pega mais os valores exatos. Então, por exemplo, quando a gente for pensar no tempo N1, você define uma estratégia que seja adequado. Será que se analisar fatias a cada meia hora é interessante, a cada 1 hora é interessante? Não sei, depende, né? Mas você traça essa estratégia e divide, ok? Você consegue, então, dizer qual o percentual de pessoas que ficam determinado tempo no parque, tá? Deixa, então, eu falei, vou deixar um exercício para vocês, que é o seguinte, então, exercício. Aí eu vou fazer mais um desse tabela com vocês, que daí tira qualquer dúvida. Exercício. Então, montar, né, construir essa tabela de frequência, então, construir as tabelas de frequências aqui é um comido aqui no meio, pronto. Frequências para as variáveis por exemplo, vou pôr de outra cor aqui, sexo, frequência semanal, e meio de transporte. E meio de transporte, ok? Então, na verdade, o exercício é esse, eu vou fazer o de meio de transporte com vocês, por exemplo, tá bom? Como a gente vai fazer o meio de transporte, né? Então, eu estou falando relativo àquela
a essa tabela grandona aqui, tá bom, gente? Olha só, essa tabela, né? Então, se a gente olhar meio de transporte, nós temos 3 respostas possíveis aí, certo? Quais são as respostas possíveis que aparecem para a gente, por meio de transporte? Aparece carro, aparece ônibus e aparece a pé, ok? Então, eu vou chamar o carro de N1, o ônibus de N2 e a pé de N3, tá bom? Então, eu vou só quebrar a página, senão não vai caber, tá bom? Então, ok, mas então eu vou fazer para vocês aqui, para a gente entender o meio de transporte, tá? Aí, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário sobre o outro tipo de como faz as outras, depois pode me procurar, tá bom? Mas então, nós temos 3 possibilidades, né? Como eu falei lá: carro, ônibus e a pé. Eu acho que é nessa ordem que aparece, né? Ok? Então, o carro nós vamos chamar N1, o ônibus N2 e a pé N3, tá bom? Agora vamos contar então a frequência absoluta. Como o meio de transporte vai ter que levar cada uma dessas pessoas, nós vamos ter a soma de todos eles sendo 20, tá bom? Carro, ônibus e a pé. Eu acho que eu botei na ordem mesmo. Então, carro, quantas pessoas vão de carro aqui, né? Então a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Não ficou nenhum carro para fora, certo? Então, 5, vamos lá embaixo. Carro, então, a frequência absoluta são 5 num total de 20. Ônibus. Ônibus eu peguei de vermelho, então vermelho aqui. Ônibus, 1, 2, 3, 4, 5 também. Ok? Olha que interessante, gente. Eu nem preciso contar o resto, né? Porque se eu tenho 5 de carro e 5 de ônibus, dão 10. Como são 20, outros 10 tem que ser a pé. Mas vamos contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como eu tinha falado, certo? Então, são mais 5 de ônibus e 10 a pé. E 10, ok? Então, nós temos 5 e 10. Então, para poder montar a nossa tabela de frequência, gente, então, a gente pode montar ela fazendo o seguinte. Eu acho que assim vai dar. Então, meio de transporte. Ok, meio de transporte. Frequência absoluta. Eu pus abreviado, tá bom, gente? Então depois espreme, fica lá o porcentagem bem espremidinho, tá bom? Frequência absoluta. Frequência relativa. Frequência absoluta, NI, para vocês lembrarem, tá? Frequência relativa. FI. E porcentagem. Eu só vou pôr o símbolo da porcentagem, tá bom? Então, porcentagem para vocês lembrarem, tá? Quais são os 3 meios de transporte que a gente analisou lá? As pessoas que vão de carro, as pessoas que vão de ônibus
e quem vai a pé. Ok? E aqui o total. Né? Então, o mundo de carro, o mundo de ônibus. Opa! O mundo do ônibus, o mundo do pessoal a pé e o total de pessoas, certo? Olha, frequência absoluta, certo? Quantos carro e ônibus? São 5, certo? São 5, 5, a pé, 10, o total, 20. Como nós sabíamos, 20 pessoas tinham sido entrevistadas, certo? Frequência relativa. Então, você vai pegar 5 e dividir por 20. Por exemplo, se você entende um pouquinho de Excel, você consegue montar uma planilha dessa bacaninha, entendeu? De maneira até mais rápida, né? Você só precisa contar o número de carro, ônibus ou a pé, e você tem como ensinar o Excel também a fazer isso, olha, contar número de vezes que aparece carro, ônibus ou a pé, mas isso é simples, nossa quantidade de dados é pequena, né? Você pode ganhar tempo com isso. E você define essa tabela, né, essa linha, essa coluna como sendo este número dividido pelo total, este pelo total, né? Então, 5 por 20, 10 por 20, né? 5 por 20, gente. Então, se eu olho 10 por 20, é metade, né? 0,5. Esses 0,25, 0,25. Quando a gente somar tudo, dá 1. Né? 0,25, então 25%, 25%, 50%, 100%. Ok? Então, você pode dizer tranquilamente que 25% das pessoas vão de carro, 25% vão de ônibus e 50% vão a pé. Ok? Se você estivesse analisando lá, sei lá, oferecer uma linha de ônibus a mais, ou pôr um ponto de táxi, coisa do tipo, você ia se perguntar, será que vale a pena, sabendo que metade das pessoas que vão ao parque vão a pé? Talvez não compensasse, né, isso, né, mas como eu falei, a gente pede informação geral, mas você consegue filtrar, né, olha, a gente consegue dizer quantos vão de ônibus, a pé, quantos vão de carro, né, então você começa a, você usa essa informação para a maneira como é útil, né. Mas, por exemplo, você sabendo que 50% das pessoas vão a pé e vão num parque, então certamente vão andar, vão caminhar, talvez você queira botar lá, em vez de gastar um dinheiro comprando um ponto de táxi, você pode montar uma barraquinha para vender água de coco, né? A pessoa vai a pé, ela já vai suar, vai voltar a pé, vai suar, vai caminhar lá no parque, dependendo do tipo de parque. Então, isso varia de como você pretende usar essa informação, né? Ok? É claro que uma pessoa que mexe com táxi não necessariamente sabe mexer com uma barraca para vender água de coco, mas certamente tem pessoas interessadas em fazer cada uma dessas coisas, né? Então você tem que se planejar para isso, né? Então, essas tabelas te permitem entender o cenário, tá bom? E vocês vão repetir, então, como exercício, essas tabelas para as outras duas variáveis que eu deixei lá para vocês, tá? Que era sexo e frequência semanal, né? Então você vai olhar para sexo e para frequência semanal. Sexo você só vai ter duas possibilidades de frequência absoluta, ou masculino ou feminino. E frequência semanal, você vai identificar aqui, olha, nenhum pode ser mais do que 7. A pessoa não tem como ir mais de 7 dias por semana no parque, né? Então, de 1 a 7, né? Ok? E aí, na próxima aula, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer justamente esse caso que foi o que eu falei para vocês sobre o tempo, né? O tempo de permanência ou o salário mínimo. Se a gente tentar particularizar demais, você não consegue obter muita informação, né? Então, vamos só... Imagina que a pergunta para vocês fosse assim, ó, monte a tabela de frequência do tempo de permanência das pessoas. Vou circular de rosa aqui, tá bom? Olha, eu quero montar o tempo de permanência da pessoa. Aí você fala, olha, N1, 30, né? Que foi o primeiro que apareceu. Aí você olha, quantos outros tem com 30? Olha, só tem mais esse, então tem 2 com 30. Aí você fala, então eu vou para o próximo, 35. Poxa, 35 só tem esse, né? Então eu vou para o próximo. 2 horas e 50. Poxa, 2 horas e 50 só tem esse. Tem um que fica bem pertinho, 2 horas e 45, mas se eu quero só 2 horas e 50,
Então, não me serve, né? Vou para o seguinte, 45 minutos. Opa, 45 minutos, olha, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3. Pô, tenho 3. Tá entendendo que começa a ter muita resposta e quando a gente for olhar aquele padrão que a gente olhou lá, quantos por cento das pessoas ficam um determinado tempo, né, pensando assim, no parque? Então eu vou ter, olha, eu tenho 2 que ficam 30 minutos, um que fica 35, então assim, começa a ficar muito picotado, as informações também não serve, né? Picotar demais também não serve. A estratégia é o seguinte, gente, a gente define um padrão. Como eu falei lá, por exemplo, imagina que eu quero analisar a cada tanto tempo, né? Então, sei lá, a cada 30 minutos. Então, no primeiro bloco, né? A gente vai fazer isso na próxima aula, mas no primeiro bloco eu vou pôr quem fica até 30 minutos. Aí você fala assim, mas esse não mudou nada, né, professor? Não muda nesse, né? Mas então, assim, até 30 minutos. Eu tenho 2 que ficam até 30 minutos. Só que agora eu não vou olhar o próximo. O próximo não é 35. O próximo é de quem fica de mais de 30 minutos até 1 hora. Então, eu consigo pôr mais informações. Olha, 35, 45, 45, 50, 40. Ok? Ah, mas se for até 1 hora, até antes, na verdade, de chegar a 1 hora. De 1 hora até 1 hora e 30, então eu tenho. Eu pulei esse de 45 aqui, perdão, né? Tava vermelho. A partir de 1 hora até 1 hora e 30, sem ser 1 hora e 30, então eu consigo montar o próximo. Tá vendo que a gente consegue pegar mais informações com menos. Aumentando essa faixa de intervalo? Isso é o que a gente chama por meio de agrupar em classes, tá bom, gente? Aí o que a gente tem que fazer é pensar, será que 30 minutos é o suficiente para pegar um recorte de pessoas que estão no parque? Ou será que eu tenho que fazer isso a cada 1 hora? Ou a cada 1 hora e meia? E você começa a pensar. Também se você abre assim, vou pegar quem fica até 3 horas no parque, né? Então você também não tem informação nenhuma. Você vai dizer, todo mundo, 100% das pessoas ficam até 3 horas no parque. Se eu pego de 10 em 10 minutos, eu também não consigo agrupar uma quantidade interessante de pessoas. Aí você pode pensar para esse problema. Eu acho que analisar a cada 30 minutos faz sentido, né? Então, assim, eu digo, tantos por cento das pessoas ficam até 30 minutos. Tantos por cento ficam de 30 minutos até 1 hora. Outros tantos ficam de 1 hora até 1 hora e meia. Então, a gente consegue ter um recorte melhor, tá bom? E é isso que a gente vai chamar, então, de intervalo de classes, ou agrupado em classes, tá bom? Então, é a maneira como a gente, da onde a gente vai partir na próxima aula, para acabar de falar de tabela de frequências e poder depois falar, então, de como representar esses dados num gráfico, tá bom? Mas na próxima aula, então, a gente ainda vai ficar em tabela de frequência, mas falando sobre esse agrupamento por classes. E aí a gente tem que definir, sabe o que eu falei, ó? Até 30 minutos, de 30 minutos até 1 hora, então assim, fica meio vago, né? Isso a gente chama amplitude do intervalo. Então a gente tem que pensar de qual maneira é melhor definir essa amplitude, porque, por exemplo, se para tempo faz sentido em 30 minutos, para salário mínimo eu vou pensar em qual amplitude, né? Então, nós vamos mexer com esse problema na próxima aula, tá bom? Achar a tabela de frequência de tempo de permanência e achar, né, a tabela de frequência para a renda familiar, tá bom? Então, com isso eu encerro a aula, vou voltar aí na tela para ver se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário. Ok? Mas eu acho que é bem tranquilinho esse pedaço, né? Acho que lembrem de fazer esse exercício que eu deixei para vocês aí, tá bom? De achar a tabela de frequência nesse momento só de sexo e frequência semanal. E, claro, tentar resolver os exercícios que eu deixei. Tem outras tabelas de frequências lá para vocês mexerem, tá bom? Então, alguma pergunta, algum comentário? Mandei de novo a lista de chamada para vocês poderem preencher. Bom, gente, eu agradeço. Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente se encontra na semana que vem. Um recado para quem respondeu a prova de recuperação. Quem respondeu já está lá corrigido, tá bom? Assim como a média já está no que acadêmico. Boa semana para vocês e até a próxima segunda.